pessoas, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Hoje, na Cápsula do Som, vamos voltar ao passado. Lá nos anos 80, bem na transição do sertanejo moderno para o sertanejo romântico, que ganhava cada vez mais popularidade. Nosso convidado de hoje cantava e encantava com sua voz firme e forte. Seja bem-vindo, Martins. Obrigado. Você combinou comigo que ia contar tudo, que ia mostrar tudo que você já fez, que você ia trazer informações aqui para nós. A minha vida musical começou muito cedo. Começou na minha adolescência, meu irmão mais novo, a gente começou a cantar, fazer uma dupla. E naquela época tinha muitos shows de calouro. Era Borba, era Bolinha, era Raul Gil, Silvio Santos, tinha vários. E aí nós começamos nessa peregrinação. E você cantar. teve influência de alguém? Do meu avô, que cantava muito, dos meus tios, eles gostavam muito de cantar. A minha mãe cantava na igreja muito bem. Então, começamos atrás de calor, essas coisas, cantamos no Chacrinha, coisa que me traumatiza até hoje, aquela buzina na minha orelha. Não, mas eu conheço um pouco a história, tá, gente? Eu conheço um pouco a história, eu vou contar pra vocês aqui, porque esse senhor aqui é meu pai. É meu pai. E eu já comecei bem, né, Giba? Comecei bem, eu comecei fazendo a entrevista mais difícil da vida, que é entrevistar o próprio pai. Vai saber o que eu vou ouvir aqui, hein? Vai saber. Vai saber. Eu vou contar tudo pra minha mãe. Vou contar tudo pra minha mãe, Giba. É. Então, não, mas aí você tá falando pra mim lá da tua adolescência. Essa parte aí não, a gente já tava na frente. Depois eu cresci, né? Mas você fez... Depois eu cresci. Mas você fez parceria com o seu irmão. Justamente. O Odemir, mais chamado Tayano. Tayano. E lá era Eu chamava a dupla Os Manos. Os Manos. Os Manos. Meu irmão é compositor, fez várias músicas boas. Nós não conseguimos gravar naquela época, mas ficou muitas músicas na autoria dele. Odemir Garcia Martins. É isso mesmo. Você está convidado a vir aqui trazer as suas composições para a gente mostrar também para a galera aqui. Aí depois foi se passando os anos, né? E a gente não seguiu a carreira. Aí eu fui trabalhar num café seleto. Isso você está falando de que ano? Quando eram os Manos? Os Manos era 1965, por aí. 65. Por aí, 67. Entregou a idade, ele era adolescente. Não me lembro agora. Aí depois eu fui trabalhar como motorista vendedor no café seleto. Lá eu encontrei o Mário, um mineiro. Começamos a cantar no corredor lá música sertaneja, música romântica sertaneja. E o próprio filho do dono do Café Seleto mandou fazer cartaz pra gente colocar. E aí a gente saía para trabalhar com um caminhão carregado. Naquele tempo era motorista vendedor, né? Então tinha que vender, descarregar, tirar nota, fazer tudo, né? Colocar o dinheiro no cofre, não tinha cheque, não tinha nada, era dinheiro mesmo. E aí nós conhecemos o Faustão no programa antes do Balancê, que ele era um Balancê, depois é que ele foi pro Perdidos na Noite. Ah, Perdidos na Noite. Noite. E ele nos convidou para participar lá na Rádio Nacional, na Rádio Globo Nacional, na rede da Globo, né? E nós colocamos o caminhão lá fora e fomos fazer o programa ao vivo. Quando nós saímos, eu falei, Mário, olha o que nós fizemos aqui, nós estamos falando ao vivo com o caminhão lá fora, sem trabalhar. Entendeu? Então foi muita emoção naquele momento de cantar numa rádio tão importante. E aí nós seguimos a carreira, chegamos a gravar um disco, fomos contratados pela Fermata. O disco que você está falando para mim é um compacto duplo, esse aí. Foi um compacto duplo gravado pela gravadora Fermata. Fermata, Mário e Martins. Quando foi passar a fazer um LP, aí Quem estava com você nessa época aqui? Quem que ajudava vocês a produzir? Quem produziu esse Sebastião disco? Ferreira da Silva. Ah, então dono da Parada de Sucesso. Tá, eu conheci muito Sebastião Ferreira da Silva. Uma pessoa maravilhosa. Me ajudou muito também, assim como ajudou meu pai. Sebastião Ferreira da Silva, que hoje já não está mais entre nós, mas me ajudou muito também, fez muito por mim enquanto eu estava fazendo os meus também, né? O meu já não era assim não, viu, gente? Compacto duplo, eu só conheço isso aqui porque sou filha dele. Porque sou de outra época, um pouquinho depois, mas um pouquinho. Mas ele me ajudou muito também na época. E eu conheci Sebastião Ferreira da Silva através do meu pai, que na época ele ajudou muito meu pai também nessa fase. E o que aconteceu? Na época o Sebastião tinha muita amizade com
o proprietário da Fermata, ele conseguiu uma gravação de um LP. Tem as músicas escolhidas e tudo, já tinha até levantado uma certa quantia de dinheiro para fazer. E eu estava, no momento, o Mário era muito mais ligado a querer ser artista de todas as formas. Eu já gostava de cantar, simplesmente. E na época eu tinha dificuldade muito grande, porque eu tinha dois filhos, né? Você e o menino, o Leandro. E eu comecei a pensar que se valeria a pena tudo que eu estava fazendo. E eu acabei parando de gravar esse LP, desistindo de gravar. Mário, aqui eu me lembro bem, tinha um talento fantástico, né? Ele era a segunda voz da sua dupla na época. Eu fazia a primeira e ele segunda voz. Mas ele cantava muito bem na primeira também. Muito também, né? Depois ele gravou com outro colega dele lá, inclusive usou o nome Mário Martins, que eu não liguei. Depois ele gravou um outro CD, que ficou muito bonito também, que se chamou Castelar e Andaraí. Sim, eu me lembro. Que é o segundo nome dele é Mário Castelar, né? Então Castelar e Amaraí. Aí ele conseguiu a carreira. Hoje ele não está entre nós, né? Mas deixou a história dele aí, né? Inclusive não está entre nós também não faz muito tempo, né? Não. Acho que acredito uns 5 anos no máximo. Uns 5 anos mais ou menos. Também, quando eu estava gravando com o meu irmão, que acho que ele vai chegar nessa fase talvez, mas quando eu estava gravando com o meu irmão, Mário também chegou a me ajudar, me levar não tenha dúvida. me levar na rádio Tupi AM na época. Eu me lembro com o Gomide, na Tupi AM, me levou em muitos lugares também. Você ficou um tempo sem contato com o Mário, né? Eu me lembro que eu passei toda a minha adolescência, a minha juventude, um pedaço da minha juventude sem contato com ele. A gente só ficava sabendo de alguma coisa mais longe. Eu fiquei porque, na realidade, eu me sentia um pouco culpado. Ele era tão apaixonado, foi até o fim da vida dele, tão apaixonado com a música, que eu me senti um pouco culpado de ter largado, de ter abandonado. Você pegou, pai, Martins, você pegou a fase dos mais ou menos anos 80 para 90, que era a mudança do sertanejo moderno para o sertanejo romântico. Esse Compacto Blue foi gravado em 82. 82. Era um sertanejo romântico, esse aqui, o sertanejo destemido. Era um sertanejo romântico. Nessa fase, por tudo que eu conheço, já vi da música sertaneja romântica, era uma fase que estava despontando, né? Não tem a dúvida. Ela era uma fase que estava se popularizando cada vez mais. O Milionário Zé Rico estava colocando guitarra, estava acrescentando outro tipo de instrumento, né? Tava uma mudança bem grande. Que era a fase que estava também começando o Zezé de Camargo e Luciano, João Paulo e Daniel, esse pessoal que acabou despontando. Eu cheguei a fazer programa, por exemplo, o Torneio Evered. Eu cheguei a disputar o Torneio Evered. O que era esse Torneio Evered? A Evered fazia um torneio de música sertaneja na Record. Nós lá ganhamos, o Milionário Zé Rico fechou o espetáculo lá. Aí depois teve a final em Osasco, onde foi do Duque Dalvan que terminou. E o João Paulo e Daniel participou com a gente, concorrendo. Ganhou um grupo do Rio Grande do Sul. Então a minha vida foi assim nessa época, foi lutando, né, para conseguir alguma coisa em torneios, em festivais, participando de alguns programas. Foi quando saiu o CD Mário Martins, pela Fermata, aí sim, teve uma música Sonhando, que despontou. Até o Eli Correia tocou na época, teve muita gente que tocou. Aí começamos a fazer shows, né? E esses shows aí que começaram a complicar um pouco. Essa música Sonhando é aquela que tem uma gravação aí, que tem até umas pessoas que colocaram na internet, porque naquela época não tinha internet, não tinha como, não tinha como divulgar. A divulgação era diferente. Depois eu vou até te perguntar um pouco sobre isso, mas existe uma gravação aí que eu vi há pouco tempo atrás, uma pessoa colocou, não conheço a pessoa que colocou, acho que achou em algum lugar. Você estava participando do programa do Bolinha na época. Justamente. Era um programa que ajudava muito na divulgação dos artistas na época. Era muito gente e você boa. Participou com o Mário, com a dupla Mário Martins? Duas vezes nós participamos do programa. Inclusive na última que eu participei, logo depois de nós entrou o Raul Seixas, a gente já estava despontando mesmo. Mas aí, como eu estava te falando, filha, comecei a viajar, 2 filhos pequenos, começou a complicar um pouco. Aí eu não aceitei continuar gravando
o LP da Fermata, né? E aí foi quando eu senti que eu fiz alguma coisa errada com o meu parceiro Mário. Ele foi uma outra dupla, depois outra, mas não foi mais igual. Né? Ele gostava de cantar comigo, né? A gente dava realmente certo. Entendi. A dupla a voz encaixava bem. E depois nunca mais eu gravei nada. Aí resolvi colocar vocês. Vocês gravaram. Eu tenho lembrança de... Ele me comprou um piano. Na época, eu acho que eu tinha 11 anos, né? E aquele piano até hoje eu não toco. Eu até me desfiz dele há pouco tempo atrás. Pouquíssimo tempo atrás, foi pro Paraná aquele piano. E eu até hoje não toco, principalmente em público, né? De vez em quando dá uma arranhadinha ali, mas só eu sei o que eu consigo fazer ali, nada. Só eu sei o nada que eu consigo fazer ali. E aí eu me lembro que eu era bem pequena, assim, uns 11 anos, quando você me comprou aquele piano. E em pouco tempo, ali, acho que 1 semana, 2 semanas depois que o piano apareceu na minha casa pra mim, que ele tinha comprado pra mim, o meu irmão, que tem 4 anos a menos, começou a sentar no piano e começou a fazer coisas que eu falava, meu Deus. Diferente de você, eu comprei pro Totalmente. Leandro, né? O Léo do Léo e Bia. Eu comprei um violão para ele, ele estava tocando em 1 semana, estava tocando sem ir na escola. É incrível, é incrível. Ele realmente... Ele tem um ouvido fantástico. E ali, desde aquela época, a gente já tinha incentivo do pai, né? Já. O pai sempre pegava ali no quarto, vamos cantar tal coisa, deixa eu te ensinar alguma coisa, deixa eu te ensinar um falsete. Não sei se aprendi, mas ele tentou. Ele tentou ensinar. E aí depois a gente, né, ele tem uma outra história, né? Você tem uma outra história com a gente, onde você ajudou a gente ali a gravar. Por intermédio do Sebastião Ferreira da Silva, que era da grande pessoa da Parada de Sucesso. Naquele tempo não tinha internet, essas coisas, tinha aqueles que ficavam nas lojas de disco, aquele cartaz dos primeiros, quem estava despontando. Sim. E o Sebastião falava Parada de Sucesso, chamava. E em todas as casas de venda de CDs tinha, entendeu? Era muito famoso. Era um jornal sertanejo? Ou era outro? Era uma divulgação de todos os cantores, desde Caetano Veloso até Mari Martins. Saía lá, quem estava tocando, enquanto ele estava tocando, se tinha audiência ou não. Entendeu? Então aquilo ajudava muito os artistas a saberem onde ele estava tocando, que região que ele estava tocando. Né? Então o Sebastião era fantástico. Era essa maneira que vocês tinham para fazer uma divulgação. Essa maneira. Porque hoje, o que acontece? Até um dos nossos objetivos aqui é trazer para as pessoas e mostrar para as pessoas a diferença que existe entre uma divulgação do passado e uma divulgação de hoje. O seu momento de divulgação foi totalmente diferente do meu. Muito mais difícil do que hoje. Né? E muito mais difícil do que o meu. E o meu ainda foi bem diferente do que a gente tem hoje. Né? Hoje a facilidade que existe na internet, até o que nós estamos fazendo aqui agora, a facilidade é um pouquinho, não sei se melhor ou pior, não sei. A gente vai conversando com pessoas, eles vão trazendo as ideias para a gente. Mas naquela época, então, ainda era muito mais difícil alcançar um número grande de pessoas, de ouvintes, porque era mais difícil de chegar. Uma das maneiras de chegar até o ouvinte era realmente a televisão, que eram esses programas que você me falou agora, o Bolinha. Tinha muito programa de calor, como eu falei, ajudava muito a despontar grandes talentos. Eu vou colocar aqui, para eles verem aquela gravação que eu falei que está na internet, que você cantando a música Sonhando, Sonhando, que foi uma das músicas que você estava tocando em rádio na época. No YouTube você acha com facilidade. Você acha, né? Então eu vou colocar aqui para eles verem aí, até o canal do rapaz que publicou, que eu não conheço. Amor, não me deixe aqui chorando na hora de sorrir. Você me diz que vai partir. Se o sol não brilhar pra mim, e assim você me esqueceu, nem sei se poderei viver. Sempre que estou a seu lado, fico imaginando que um dia em minha
minha vida posso lhe perder. Sou mais um apaixonado que vive sonhando, sonhando com a felicidade junto de você. Se apenas as tristes lembranças comigo ficarem, ao lado de um juramento e de amor sem fim. Lembre-se bem, meu amor, quero você pra mim, trazendo a felicidade com amor sem fim. Lembre-se bem, meu amor, quero você pra mim, trazendo a felicidade com amor sem fim. Se apenas as tristes lembranças comigo ficarem, ao lado de um juramento e de amor sem fim. Lembre-se bem, meu amor, quero você pra mim, trazendo a felicidade com amor sem fim. Lembre-se bem, meu amor, quero você pra mim, trazendo a felicidade com amor sem fim.